pintura há um ano atrás, mas hoje eu a enxergo completamente diferente. Quando você estuda a luz, você muda o jeito de pintar e a forma de enxergar. Hoje eu vou revisar essa pintura e mostrar o que ela me ensinou na luz da paisagem. E mais, eu vou te mostrar que o pastel seco é possível ter correções com ele. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino o pastel seco de forma prática e descomplicada. Esta é uma paisagem com um pequeno riacho atravessando a floresta. Na época eu estava muito interessada em captar a luz na vegetação, atravessando a vegetação, analisando visualmente folhas iluminadas, azul atmosférico e a água refletindo. De onde vem a luz aqui? Ela vem de cima, do lado esquerdo, aqui do alto. Então ela atravessa as folhagens e isso cria folhas amarelas iluminadas, fundo azul mais frio e o contraste de temperatura entre quente e frio. E observando aqui, você consegue ver profundidade? Consegue. Por quê? Porque eu tenho um riacho que leva o meu olhar para cá. E o que eu tenho aqui? No primeiro plano, eu tenho pedras, água e um tronco caído aqui, ó. Aqui também, e aqui. E tem um plano médio, que é a cascata da água e a vegetação. E o fundo? Árvores azuladas, esverdeadas e uma atmosfera esfumaçada. E aqui o pastel seco é ótimo para fazer isso aqui. Já vou te demonstrar já aqui nesse papel. Como eu fiz a luz atravessando essas folhas? O segredo está onde? Atrás. Então o que eu coloquei? Um tom mais escuro, mais fechado, tipo um sépia. Depois um verde, também musgo, esfumei. E fui trazendo as folhas. Tá distante, então eu não tenho nada muito desenhado aqui, não tem bordas, porque a luz está presente. Pequenas pinceladas com o amarelo bem vivo. E um pouco do amarelo mais escuro, para não ficar monocromático. Então eu tenho a luz bate, mas tem sombra de uma folha na outra. Aí sim, eu consigo dar essa noção que a luz está atravessando. E essas manchas de luz amarela ajudam a criar vida na vegetação. E a profundidade? Eu tenho contrastes aqui. Eu tenho um fundo azulado que cria a profundidade na paisagem. E eu tenho no primeiro plano um plano mais contrastado. Então eu tenho tons mais quentes aqui. E eu tenho um fundo suave aqui na água. Não é apenas pegar um lápis azul ou branco e colocar aqui. Água não é branco e também não é azul. Não é branco e nem azul. Eu tenho todo o reflexo da floresta aqui. Então a luz tá aqui. A água é composta pelo quê? Pelo que tá do lado da vegetação e na frente da vegetação. Tudo vai refletir aqui. E a distância do fundo da vegetação para cá não é criada com uma linha, é criada com a atmosfera. Então foi feita com os tons, a luz, os tons azulados, os tons esverdeados, que vai levar a vegetação para o fundo. Então profundidade não é detalhe, é controle de valores e de bordas. Não tem nada muito contornado aqui, ó. Tá tudo mostrando a atmosfera, passagem da luz. O riacho tem uma função muito importante aqui. Ele está no primeiro plano e conduz o nosso olhar para dentro da pintura. Por isso, a profundidade aqui, o estudo da profundidade com os tons mais frios. A luz, ela guia o olhar para dentro da paisagem. Agora, vamos criar uma profundidade aqui, como está aqui. Aqui, ela está com tons frios. Então, vamos imaginar que
você não tem um estudo da luz. Você vem aqui, pega um azul, você sabe que é frio, coloca aqui. Depois, você pega um outro azul aleatoriamente, sem estudar a luz, e coloca aqui do lado. Aí você sabe, a luz está aqui, então você pega um branco e coloca aqui, para ser a luz. Aí você pega um verde, que você quer a vegetação. É branco, tem luz, então é um verde claro. E joga aqui. Olha que bagunça! O que acontece aqui? Escolher cores aleatoriamente, não estudar a luz e a atmosfera, não estudar o controle de valores, não estudar as bordas, vira isso. Aí você vai esfumar. Bom, aqui é luz, então é branco. Beleza. Vou mesclar com esse azul, vou misturar com esse, vou misturar esse verde. Ao invés de ter profundidade, eu criei um contraste enorme e eu matei a pintura. Esse é um grande erro comum se você não entender a luz. Então, cascata, reflexo na água, caminho da luz. A água ela tem 3 componentes interessantes aqui. A luz refletida, a água translúcida e o movimento sugerido, que é suavidade. Não tem nenhum risco aqui. A água não é só branco e azul, como eu disse. A água, ela responde ao que está ao redor. Então, tudo na pintura vai cair para cá. Vamos fazer uma demonstração? Beleza? Eu ponho uma rocha aqui. E aí eu vou lá e coloco ela verde. A rocha é marrom. Aí eu coloco marrom, não vou pensar em reflexo de luz, não. Coloco marrom. Tem luz. Aí eu vou pôr um amarelo aqui. Tem luz? Beleza. Aí dá uma esfumada no geral. Já morreu a pedra. Rio. Um tom claro. É água. Um pouquinho de azul. Um azul mais claro. Segundo erro. Não refletiu a sombra da pedra, não refletiu o fundo da paisagem, nada que está em volta foi refletido. Então esse é o segundo erro. Sem o estudo da luz, a atmosfera morre. Se a água ela responde ao ambiente, então eu tenho o verde, mas esse verde ele não vai vir aqui para o fundo, claro. Ele tem sombras, ele tem a água, ele tem o movimento da água, tem as rochas, a sombra das pedras aqui. Então vai vir um verde com a tonalidade mais baixa. E o brilho que tem da luz batendo e vai refletir esse verde aqui ou esse aqui é suave, nada grita na pintura com o estudo da luz. Aqui, no reflexo, tudo é sugerido. E o azul também vem. Mas você está vendo o azul aqui? Sim, aqui no início, um pouco desse azul vem refletir aqui. Ele grita? Não, ele é suave. Ele está integrado. Então, na atmosfera, no estudo da luz numa paisagem, as sombras, elas não são ou muito claras, tipo, traga um azul claro, que esse azul reflete aqui, eu vou trazer o reflexo para cá. Não, ela tem suavidade, ela tem nuances de tons e aparece só com sugestão, apenas um pequeno toque. Observe o marrom da pedra. Eu vou fazer a sombra, vou pôr preto aqui? Não, você pode trazer um azul profundo, você pode trazer um marrom mais escuro, mas um pouco mais iluminado, sépia, ocre. Esses tons caem muito bem, esses tons aqui, ó, cai super bem. A sombra aqui eu usei um azul profundo, depois eu trouxe um marrom, um verde, musgo e um ocre. Isso traz um reflexo bonito. Então, um erro muito grande é usar preto nas sombras. Em estudo de luz e atmosfera de paisagem, não se usa preto em sombras. As sombras são coloridas, mas não com cores vibrantes, tudo nuances, tudo sugerido, tudo discreto. E hoje, o que eu faria diferente nessa paisagem?
eu controlaria melhor os valores para deixar a luz respirar. Onde eu ia escurecer as sombras, e que eu vou escurecer daqui a pouquinho. Eu ia reforçar esse contraste só de escurecer aqui. Aqui ainda tá no escuro, dá pra ver que tem sombra, mas esse verde tá sobressaindo muito. E para eu reforçar esse contraste que eu tenho aqui da luz, para a luz aparecer melhor, às vezes eu preciso escurecer algumas áreas ao redor dela. E também eu tiraria alguns contornos de algumas folhas, eu deixaria mais suave, eu deixaria a luz transparecer por ela. Vou escurecer essa área para exemplificar o que eu acabei de explicar. Vou levar o preto? Não, de forma alguma. Esse também é um grande erro. Eu quero escurecer, por exemplo, essa área. Eu levo o preto aqui. Olha o que vai acontecer. Matou. Escureceu demais. Matou todos os tons. Esse também é um erro muito comum. Então eu tenho 3 erros aqui. Muito comum quando não se estuda a luz na atmosfera. Eu vou escurecer aqui um pouco. O que eu vou usar? Eu vou usar um azul profundo e um azul esverdeado. Eu vou começar, essa árvore tá dando sombra aqui, essa vegetação dá sombra aqui. Eu vou escurecer um pouquinho. Muito pouco, com o lápis deitado. Eu não uso lápis pastel seco em pé, eu uso lápis deitado. E olha que legal, o pastel seco, quando termino uma obra, eu não passo spray nela, porque quando eu quiser voltar nela, eu posso voltar e trabalhar, porque eu não trabalho sobrecarregando camadas. Então ela não vai soltar, ela vai fazer o que eu desejo aqui, ó. Aqui onde é mais escuro, que tem uma sombra, que esse aqui é mais elevado, está mais embaixo, eu posso trabalhar exatamente esse tom aqui. Isso vai criando mais contraste, vai dando mais volume e, consequentemente, vai ficando mais iluminado nessas áreas. Aqui também eu posso fazer um sombreado. Aqui, próximo da rocha. Na verdade, dá para escurecer várias coisas por aqui, vários elementos aqui, incluindo essa rocha aqui, ó. Esfuma levemente com o dedo, não tem necessidade de colocar pressão. E agora esse verde, que eu vou tirar um pouco desse verde. Eu quero luz aqui, mas eu quero puxar com um tom mais azulado, como aqui, ó. Mas não tão azulado. Então eu vou trazendo um pouco desse verde. Movimento suave, lápis deitado. Aqui também. Nesse canto aqui, principalmente. Vou mesclando com esse azul profundo. Aqui eu vou levar um pouco desse verde aqui. Quero trazer uma parte iluminada, mas eu não quero trazer ela com verde tão claro quanto eu coloquei aqui, na época em que eu estava estudando. Veja só como que essa pequena mudança fez esta área ficar mais iluminada. Eu poderia mexer nesse tronco também. Eu vou usar aqui um marrom, mas é um marrom mais avermelhado, não um marrom tão escuro. E vou trabalhando algumas partes aqui, ó, que eu posso escurecer também. Posso misturar ele junto com um tom roxo, que vai trazer o reflexo da luz e vai deixar com muito mais beleza, com muito mais luz da atmosfera, esse meu tronco. Olha, eu não mexi na luz. Olha como que essa luz vibrou mais. Então hoje, o que eu faria era simplificar algumas partes da vegetação para eu controlar melhor os valores e deixar a luz respirar. Essa é a parte mais linda, é estudar a luz, poder voltar numa pintura e você ter a maturidade de entender o processo e poder trabalhar e melhorar esse processo. Cada pintura é um estudo e aqui
eu ensino muito sobre como a luz atravessa a paisagem. Quando você observa a luz, a paisagem deixa de ser tronco, rocha, árvore. Ela passa ao quê? A ter a atmosfera. Ela se transforma em atmosfera. E aqui no canal eu ensino exatamente isso, construir a luz no pastel seco. Comente aqui, quando você olhou essa paisagem pela primeira vez, você percebeu esses elementos? A luz, a atmosfera, o riacho que conduz o olhar. Você percebeu a luz e a sombra? Comente aí. Quando você aprende a enxergar a luz, a paisagem deixa de ser apenas árvores e passa a ser atmosfera. Aqui no canal eu ensino exatamente isso, construir luz no pastel seco. Se você gosta desse tipo de análise artística, deixe o seu like. E se você quer continuar estudando luz comigo no pastel seco, se inscreva no canal.